Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Muito bem! Seja muito bem-vindo a mais um episódio, o episódio 7 do nosso podcast MM Poker, Estudo e Evolução. Bom, então para começar o podcast de hoje, eu queria dar um recadinho para você que quer aprender a jogar pôquer ou para você que tem um amigo que sabe zero de pôquer. Bom, como vocês sabem, o meu material está online, está disponível. Eu escrevi um e-book ensinando a jogar pôquer, mas ensinando assim, o básico do básico, as regras básicas do pôquer, né? E esse podcast funciona meio que um material complementar ao livro, né, ao e-book. Então, você passa esse e-book, passa o endereço para o teu amigo, para a tua amiga que quer aprender a jogar poker, mas não sabe nem para que lado que corre o baralho. É gratuito, ele vai baixar, ele vai ler, e aí você de quebra já passa o podcast, fala, o cara que escreveu esse e-book aqui, ele tem um podcast assim, assado e tal, ele ensina mais coisas no podcast e tal. O intuito da gente é ensinar você que quer aprender a jogar. Fica ligado, baixa o nosso material. O nosso material fica no nosso site, que é o marciomartins.com.br. Fácil, né? Não tem desculpa para esquecer. marciomartins.com.br. Você entra lá, baixa o seu e-book gratuitamente, não tem que pagar nada. E assim você pode aprender mais sobre as regras do pôquer, ou se você já conhece, você pode passar para um amigo, ou melhor ainda, você baixa e passa o endereço para o teu amigo baixar também, tá bom? Lê a hora que você quiser, no carro ou em casa. No carro não, a não ser que você esteja de passageiro, não pode ficar usando celular no carro, né? Então baixa o e-book, leia lá onde você quiser e é isso. Recadinhos dados, vamos começar com o assunto do dia. O assunto de hoje do nosso podcast é posição, mas não tem nada a ver com Kama Sutra, tá? A gente vai falar de posição na mesa de pôquer, posição no jogo de pôquer. Então, o que acontece? O jogo de pôquer ele é baseado em alguns conceitos, algumas regras, e uma delas inclui a posição, né? Posição do botão, que é um disco de plástico que fica na mesa, na frente de uma determinada pessoa, e é através deste disco de plástico, que é o botão do dealer, que a gente sabe quais são as outras posições do jogo, as outras posições daquela mão especificamente. E conforme aquela mão termina, quando passa para a próxima, o botão do dealer passa para a próxima pessoa que está à esquerda. Ou seja, todo mundo vai passar o botão alguma vez por ela. Boiola! Muito bem. Então, antes da gente falar mais sobre o botão, a gente vai falar sobre os blinds, né? O que são os blinds? Os blinds são aquelas duas pessoas na mesa que elas têm que pagar obrigatoriamente naquela mão sem ver as cartas. Então, elas colocam um valor à frente. Chama-se blind porque são apostas cegas, né? Eu não vejo as cartas e tenho que apostar, então são apostas cegas. Por isso que chama-se blind. Blind no inglês é cego. Muito bem. Então, os blinds são dois. Então, eu tenho o pequeno blind e o grande blind, né? O small blind e o big blind. Então, o big blind geralmente é o dobro do valor do small blind, tá? Então, quando você entra num torneio de pôquer, fala, quanto tá a mão? Quanto tá essa rodada? Qual é o valor dessa rodada? É 100, 200. Significa que o small blind vai colocar 100 fichas e o big blind vai colocar 200. Obrigatoriamente, não tem conversa, não tem desconto, tá bom? Baseado nessas posições, criaram-se então estratégias e formas de se jogar, tirando vantagem ou não da posição que você está na mesa. Então vamos lá.
O small blind, ele é sempre o primeiro a falar, a não ser na primeira rodada de apostas, que é o que a gente chama de pré-flop. Ou seja, cada um recebe suas 2 cartas, as cartas da mesa ainda não foram abertas, e aí o jogador que estiver do lado esquerdo do Big Blind é o primeiro a falar. Então, quando não se abriram cartas nenhuma na mesa, quando você só está com as suas 2 cartas da mão, naquela rodada de apostas, quem fala primeiro é quem está ao lado esquerdo do Big Blind. Essa posição é chamada de UTG. UTG porque é acrônimo de Under the Gun. Significa sob a mira da arma. Porque ele é o primeiro cara que vai falar na mão, a ação primeira é dele. Então, a pressão é toda em cima dele. O que ele vai fazer? Ele vai foldar, ele vai pagar o Big Blind ou ele vai aumentar o valor do Big Blind. Então, é o cara que tem a maior pressão ali na primeira mão, na primeira rodada de apostas daquela mão. Depois do UTG, quem fala é o UTG mais 1, tá? Que está à esquerda do UTG. Então o próximo é sempre quem está à esquerda. Aí depois do UTG mais 1 vem o MP1, depois vem o MP2. MP é de posição média, medium position, tá? Posição é o meio da mesa, mais ou menos ali. Posição média. Então é o MP1, o MP2, depois do MP2 vem o hijack, que tem esse nome. Hijack significa roubar, né, afanar, alguma coisa nesse sentido, porque ele é uma ação, ele está numa posição que permite que ele roube a ação dos demais jogadores que estão esperando a vez para decidir qual ação vão tomar. Então se ele der um bet ali meio forte, ele pode fazer com que os outros jogadores foldem. Depois do hijack vem o cutoff, que tem esse nome também porque ele pode cortar ali a ação do botão, né, do botão do dealer. E depois do cutoff vem o dealer, que é marcado pelo botão de plástico, né, escrito dealer, D ou qualquer coisa, mas está ali identificado que o cara é o dealer porque ele está com o botão do dealer. Então é a posição que a gente costuma chamar de posição do botão. Então a gente fala, fulano estava no botão com tantos big blinds. E aí, depois do botão, aí vem o small blind, que na primeira rodada de apostas é ele que fala depois do botão, e o big blind, que na primeira rodada de apostas ele é o que fala por último. Ou seja, todo mundo fez a sua ação, e aí se alguém aumentou a aposta, o big blind decide se ele paga o aumento, se ele aumenta ainda mais, ou se ele desiste da ação e joga fora suas cartas, que é o fold. Na verdade, essa ação todos têm que tomar, mas o Big Blind é o que toma a ação por último na primeira rodada de apostas de uma mão. Então veja só que interessante. Todo jogador estrategista, ele sabe que a melhor posição para se jogar na mesa é a posição do botão, ok? Por que é a posição do botão? Porque ele é o último a falar. A não ser na primeira rodada de apostas, lógico, porque depois dele quem fala é o Small e o Big Blind. Mas a partir da segunda rodada de apostas ele é o último a falar. Então ele tem vantagem, né? Ele tem vantagem sobre quem tem que falar primeiro. Então você imagina lá, o cara que está na posição do UTG, que é o primeiro cara a falar na primeira rodada de apostas. Ele, assim, tá com um jogo bom, mas tá meio tímido, né? Porque o cara tem um pouco de receio, porque ele está no começo da ação, né? Então ele vai lá e beta, por exemplo, vamos supor que os blinds estão 100, 200, ele vai lá e aposta. Quando eu falar beta, é apostar, tá? Que é uma gíria do poker. Então ele vai lá e aposta 500. Aí eu vejo que ele tá meio desconfortável, assim, olho para ele, o cara tá meio, né, uma sensação estranha, e eu tô lá no botão. Aí corre a ação, corre todo mundo, fold, chega pra mim no botão, eu olho pro cara e falo, aumento, 1.500. Ele tinha aumentado para 500, eu coloco mais 1.000 em cima e fica 1.500.
E aí ele pensa, putz, o que esse cara tem que tá me tribetando, né? Que eu já até falei aqui no podcast. O tribet é a terceira aposta, né? Então, a primeira aposta é do Big Blind, a segunda, que é o re-raise, o raise, que é de quem aumenta a aposta do Big Blind, e depois a tribet é o re-raise, ou seja, é quem aumenta o aumento. Muito bem, então perceba que aí o UTG vai ficar com um pouco de receio de pagar mais 1.000. Nossa, mas eu tô aqui no começo da mesa, fiz uma aposta, e o cara lá do final paga e ainda aumenta a minha aposta. Cara, esse cara deve ter jogo. Aí imaginamos que ele paga. Ele paga a aposta, o cara do UTG. Aí abre o flop lá. Qualquer coisa, nenhum dos dois bateu. Não bateu carta de ninguém. Ninguém fez par, ninguém fez trinca, ninguém fez sequência, ninguém fez nada. Aí o UTG vai e bate check, bate na mesa, passa a vez. Aí o cara do botão olha e fala, então já que você tá com medo de apostar, aposto eu, 2.500. Aí o cara, putz, esse cara tem jogo. E desiste, folda, joga as cartas fora. Vocês entenderam então que a vantagem é sempre de quem fala por último numa mesa de pôquer. Por isso que a posição é tão importante. Baseado na posição, você pode bolar estratégias e jogar sem cartas às vezes, tá? Às vezes não, muitas vezes, porque o jogo de pôquer, se você ficar só esperando vir carta, as suas fichas vão sumindo e você morre na praia. Tá? Se você ficar só dependente da sorte num jogo de pôquer, você não ganha. Por isso que é um jogo de habilidade. Você tem que ter habilidade para, com quaisquer cartas, você conseguir extrair alguma ficha dos seus oponentes, induzindo eles a foldarem mãos melhores que as suas. Esse é o conceito do blefe. O blefe consiste em você fazer foldar mãos que ganham da sua. Então, você imagina, o cara no começo da mesa, ele não pode pegar e dar um blefe descabido lá com 2 e 3 na mão. Ele não pode soltar um blefe lá, porque se tiver alguém com as ás na frente dele, vai ao in e ele vai se lascar. Tá? E tem muita gente ainda na frente dele para falar. A mesa inteira tá para falar. Agora, o cara que tá no botão, todo mundo falou. Ele sabe o que tá acontecendo na mesa. Ele sabe qual é a temperatura daquela mão. Então, ele pode decidir da melhor forma. Se ele vai jogar uma mão por valor. Se ele vai jogar... O que é jogar uma mão por valor? É jogar aquela mão sabendo que você tá na frente da maioria dos seus oponentes. Ou da maioria das vezes que eles pagam a sua aposta, ou que eles aumentam a sua aposta e tal. Então, enfim, você estando numa posição privilegiada, você tem noção do que está acontecendo na mesa. Se aquela mão vale a pena você tentar blefar, se aquela mão vale a pena você tentar extrair algum valor, porque você tem algum par alto, alguma coisa, e você tá vendo que o pessoal tá meio com medo ou que tá botando ficha demais. Então você entende que a temperatura da mesa pode estar alta, com gente colocando muita ficha, o cara colocando metade do stack, 1/3 do stack. Stack é a sua pilha de fichas, tá? Stack é pilha em inglês. Tá? Então, quando a gente fala stack, é a pilha de fichas, a quantidade de fichas que o cara tem. Então, quando começa bota meio stack lá, o cara tem 30 mil fichas, ele aposta 15 mil. Fala, esse cara, a próxima carta que virar, ele vai ao win. É praticamente certeza. Ele já comprometeu metade das fichas dele, ele não vai querer saber de conversa. Ou esse cara é muito agressivo, ele aposta demais com nenhuma carta. Né? Então eu já peguei ele lá atrás, que ele deu showdown de carta ruim e ele tinha subido. Então você consegue, estando no botão, ou estando nas últimas posições ali, que são o hijack, o cutoff e o botão, você consegue perceber a temperatura da mesa
de forma assim bem clara para você, né? Então vamos supor que você tá com um par de damas na mão do botão e lá na frente começa bet, tribet, forbet. Cara, eu tô com um par de dama na mão, eu vou ao in porque a minha chance de acertar alguma coisa é alta, eu tô com um par muito alto. Então ele consegue ter esse tipo de raciocínio. Quando você está no começo da mesa, você não consegue. Você faz uma ação e você fica esperando que os outros façam a ação deles. E é só quando a ação voltar em você que você vai saber se a ação que você tomou foi boa ou não, se faz sentido ou não. Tá certo? Então, para a gente entender, isso não é só no poker, tá, gente? É na vida também. É legal você deixar as pessoas falarem primeiro e depois você tomar sua decisão baseada no que elas falaram, tá bom? Então, existem estratégias para a posição. Então, por exemplo, tem movimentos que a gente no poker conhece como roubo de blind, que é quando todo mundo vem fold, 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 chega no botão ou no cutoff, que é um antes do botão, aí o cara vai e solta uma pedrada. Põe um monte de ficha lá. Aí você fala, caramba, aí o small blind olha aquela cartinha dele, que ele é obrigado a pagar, e desiste. Aí o big blind olha as cartas dele, que ele é obrigado a pagar também, e desiste. E aí o cara lá do botão ou do cutoff, que faz esse aumento ele nem olhou as cartas dele, tá? Isso chama-se roubo de blind. Você não precisa saber suas cartas, ou suas cartas não precisam ser boas para você, estando em posição, ter uma ação agressiva e fazer com que as pessoas que estão depois de você se amedrontem e foldem e joguem fora. Falar, vamos para a próxima. Isso é muito comum. É uma estratégia, é uma ação que já é até manjada já, né? Todo mundo fala, roubou blind, né? Todo mundo sabe o que é roubo de blind. Pessoal que joga com uma certa regularidade. E aí vem aquelas dicas, tipo assim, baseado... você fala assim, eu vou abrir... Quando eu falo abrir, aumentar a aposta do Big Blind. Geralmente, quando falar, eu vou abrir daqui. Então, o cara vai abrir do meio da mesa, lá, ele está no MP2, né, na posição média número 2. E ele abre lá com Rei 8. Aí você fala assim, cara, mas Rei 8 é uma mão muito fraca para você abrir do meio da mesa. Aí chega o cara do lado dele lá do MP1, que vem antes dele ainda, o cara com Ás e 7 off, né, desnaipado, ele tribeta o UTG que subiu a aposta, que abriu a aposta. Então, tá certo isso? É matematicamente correto? Qual seria a ação mais correta? Isso é intrínseco a cada jogador. Cada jogador, você que está aí me ouvindo, você vai com o tempo montar aquele range, né? Aquelas combinações de mãos que você vai abrir em determinadas posições. Então, por exemplo, na posição de UTG, você só pode abrir grupo 1 e grupo 2. Quando eu falo grupo 1, um matemático chamado David Sklansky, ele que escreveu o livro A Teoria do Pôquer, ele fez um estudo com mais de 1 milhão de mãos de pôquer e ele percebeu que certas combinações de mãos são mais lucrativas a médio e longo prazo do que outras combinações de mãos. Então ele falou, olha, as mãos mais top de todas é o grupo 1. As Ás, Rei, Rei, Dama, Dama, Vala, Vala e Ás e Rei naipado. Grupo 2 é Ás e Rei desnaipado, 10, 10, e aí vai. E aí chega lá no grupo 5, grupo 6, que são mãos como Valete 7, 10 e 8, mãos assim, que não são tão legais de jogar, mas que também são lucrativas. E aí qual que é a recomendação, tanto desse matemático quanto do pessoal que joga regularmente e que sabe que isso é verdade? É o seguinte, no final da mesa, que é a posição de botão
cutoff, hijack, você pode jogar qualquer mão, né? Você pode jogar praticamente tudo, porque você está no final da mesa e não interessa muito. Você vai se valer da sua vantagem pela posição. E quem está mais no começo da mesa só pode jogar tipo grupo 1. Só as melhores cartas, porque vai jogar para frente porque está com valor. E se alguém entrar no meio ali aumentando a aposta, você vai pagar porque você está com jogo, né? Então, o certo é se equilibrar. Quanto melhor a sua posição, mais cartas, mais combinações de cartas você pode jogar. Quanto pior a sua posição, ou seja, quanto mais no começo da ação você está, menor é o seu range de combinação de mãos. A partir disso, traçaram-se estratégias. Então você tem alguns movimentos que é squeeze, que é quando você está lá no final da mesa e o pessoal começa um aumenta e os outros pagam o aumento, ou então todo mundo folda, você solta uma pedradona, é assim, bem provável que a maioria folde, né? Se não todos. Então você faz isso para que todos foldam. Você só pode fazer um squeeze quando está em posição. Ou outros movimentos como float, né? Que é quando você paga uma aposta no flop para quando virar o turn você apostar forte e fazer o cara foldar. Isso você precisa estar em posição também, tá? Além de tudo, eu estava falando do range, né? Posições de meio de mesa, geralmente o range é um range intermediário. Então tem mãos que você pode abrir e tem mãos que você pode jogar mais por blefe, né? E mesmo assim não é um blefe, é um que a gente chama de semi-blefe, né? Por exemplo, um rei 4 da vida. Um rei 4 é uma carta, é uma combinação que é especulativa. Mas do meio da mesa você pode dar um tribete lá, ou um raise, né? É melhor um raise. Um tribete às vezes é muito pesado, mas você pode dar um raise ali, né? Tá vindo o valor do blind, todo mundo folda, um cara lá paga o valor do blind, né? Antes de você, aí você vai e faz 4 vezes o valor do blind. O pessoal se assusta e foge. Ou às vezes o pessoal algum paga e aí bate o seu rei lá. Então, passou de ser um jogo de blefe, né, um semi-blefe, para ser um jogo de valor. Então tem todos esses conceitos envolvidos na questão de posição. Deu para entender, turma? Vocês pegaram o espírito da posição? Então a posição é muito importante no jogo de pôquer. Às vezes, muito mais importante do que as próprias cartas. Porque com posição você consegue manipular ações, você consegue induzir a erro, né? E o jogador ele tem que trabalhar em cima do erro dos outros jogadores e induzir os outros jogadores a cometerem erros. Então, estando em posição, por ouvir a ação dos outros jogadores antes, você consegue traçar um roteiro do que fazer naquela mão, né? De como agir. Você consegue sentir a temperatura das apostas, a temperatura da mão. Tá certo? Bom, turma, o que eu tinha para falar hoje com vocês sobre posição era isso, né? Então, estudem sobre posição, vejam vídeos explicando sobre posição. É muito legal você entender essa questão de posição, porque ela vale muito a pena quando você está com um jogo assim, comprometido, com poucas fichas, ou mesmo quando está com muitas fichas e quer colocar pressão. Então jogar por posição, jogar baseado em posição, é uma das habilidades fundamentais do pôquer. Tá bom, turma? Só para fechar, então, novamente, entrem lá no meu site marciomartins.com.br, baixe o material gratuito sobre pôquer, siga nas redes sociais, né? Facebook é Márcio Martins Poker, no Instagram é mmpokerev, e é isso aí, turma. E muito obrigado pelo apoio, pelas mensagens que eu estou recebendo aí. Pessoal, às vezes eu encontro nos clubes aí,
por aqui de São Paulo, tal, o pessoal fala, pô, legal teu podcast, bacana. Cara, agradeço demais a força que tá todo mundo me dando aí, as mensagens positivas, de incentivo. E obrigado às críticas também, o pessoal que critica. Lógico que a gente aceita as críticas e analisa para que possamos sempre melhorar. E é isso, pessoal. Muito obrigado, então, e até a próxima.